Bem-vindos ao nosso programa. Esta quinta-feira comemora-se mais um aniversário da morte do rei Amador. Já lá vão 428 anos da sua morte. Amador foi líder defensor dos escravos e o anticolonial. Liderou uma das maiores, se não a maior revolta, portanto, contra o domínio colonial na altura na ilha de São Tomé. De facto, Amador, a todos os títulos, é um herói nacional. E para falar, portanto, do rei Amador, hoje tenho como convidados Joel de Carvalho Lima, que é ao mesmo tempo diretor do Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, Áurea Gué Soares e Tomé Monteverde, ambos professores de História, sendo que Joel de Carvalho Lima também é professor de História. Bem, vou conversar com estes três elementos a propósito do rei Amador e, caso as condições permitirem, do ponto de vista técnico, os telespectadores poderão interagir connosco aqui neste programa, ligando e formulando perguntas aqui aos nossos convidados. Bem-vindos a este programa. Sim, muito boa tarde, senhor jornalista, a população toda em geral. Nós agradecemos o convite, nós estamos cá e aproveitamos o momento para felicitar todo o povo santomense pela festa que nós estamos nesse momento vivendo. A questão que se coloca, tendo terminado o ciclo da cana-de-açúcar, período em que o Amador liderou a sua revolta, hoje, em pleno século XXI, como é que se pode contextualizar este espírito de Amador? Para mim? Sim. Pronto. Se nós vamos tentar, nós podemos tentar fazer esta comparação, nesse caso, buscando o ambiente do século XVI para o século XXI, nós vamos ver que, infelizmente, nós não demos aquela continuidade a este ciclo que o país viveu naquele período. E, atualmente, nós não conseguimos dar resposta a essa produção da cana que foi vivida durante aquele período no século XVI e nós esperamos que, quem sabe, podemos tentar aplicar uma política da produção da cana neste século, quer dizer, a partir deste século, porque seria uma forma de nós darmos a continuidade àquilo que ficou no século XVI. A cana-de-açúcar já não será, mas hoje estamos noutras vertentes, estamos numa transição da nossa economia para a economia, portanto, azul, a economia digital, e hoje também com a questão da inteligência artificial. Temos que olhar, portanto, porque o ciclo também do cacau está na fase final e agora estamos a olhar para aquilo que eu fiz referência, as economias azul e digital. Sim, claro, mas nós temos também que aproveitar aquilo que o próprio clima nosso nos favorece. Porque a cana e o nosso clima praticamente são elementos, um favorece ao outro. Mas hoje, portanto, os espaços em que eram plantados a cana,
portanto, já não existem. Foram ocupadas por habitações, etc, etc, etc. Mas já não há. Portanto, é impensável regressarmos tanto a esse ciclo. Já não há. Pronto. Bom, mas no meu ponto de vista, Agora, eu vejo. devia-se ter como referência o ciclo da cana-de-açúcar, que terminou, portanto, até que ponto, porque São Tomé e Príncipe foi um dos maiores produtores de cana-de-açúcar. Então, ver até que ponto, em pleno século XXI, sermos produtores de quê? Não é? Talvez o Tomé Monteverde queira dar assim alguns pormenores. Bem, ok, então desde já gostaria também de saudar os telespectadores e ao mesmo tempo desejar boas entradas, tendo em conta que nós estamos no início do novo ano. Então, mediante a pergunta colocada pelo professor jornalista Massimino Carlos, nós sabemos que a história faz-se por etapas e, na altura, durante o ciclo econômico da cultura de cana-de-açúcar, sabemos que era um momento totalmente diferente ao momento vivido atualmente. Hoje, como o jornalista acabou dizendo atrás, vivemos num período, uma era digital e vimos que a economia, nesse caso, que é uma economia ainda virada para a agricultura, não? Nós sabemos ainda que a agricultura continua a ser o maior elemento da economia de São Tomé e Príncipe. Portanto, é nesse ponto que nós podemos ligar para o que realmente queremos o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe, temos que alavancar as nossas culturas, principalmente os nossos produtos que naquela altura eram referenciados como o pilar da nossa economia, no século XVI, como foi a referência ao açúcar, e hoje no século XXI nós temos outros produtos. Nós temos o cacau, que já fez as suas, e continua ainda a ser o maior produto de exportação. Temos a cultura de café, a baunilha e pimenta, entre os outros. Então, nós temos que ter uma cultura na qual temos que acreditar que nós somos capazes. Bem, nós temos o cacau. Hoje já fazemos a transformação do cacau em chocolate, sendo que o nosso chocolate, através da Diogo Vaz, conseguiu ganhar um prémio internacional como o melhor chocolate do mundo numa das feiras Real Concurso, portanto, realizado em França, portanto, concretamente na sua capital, Paris. Então, estamos a olhar, estamos a sair desse ciclo, porque na altura o nosso cacau era exportado para a Europa para ser transformado em chocolate, ainda continua a ser exportado. Mas hoje já temos as condições de transformar uma parte, não só através do Diogo Vaz e também da SECAP. A SECAP também já tem uma unidade transformadora do cacau em chocolate. Certo. Nós continuamos a dar esses passos. Exatamente. Sim. E os passos estão sendo realmente reconhecidos, tendo em conta, como o Sr. Massimino acabou de dizer, que já temos também o nosso chocolate a ser vendido ao nível internacional. Que já ganhou o prémio, já prémio ganhou internacional, o prémio como o melhor chocolate do mundo. Aquilo que nos últimos tempos nós não conseguíamos fazer, porque nós ainda não tínhamos a indústria de transformação deste produto em chocolate. Então, podemos dizer que nós estamos a dar alguns passos, embora seja um passo ainda um pouco embrionário, que nós estamos na fase inicial desse processo. Daqui a mais uns tempos, podemos talvez deixar de exportar e preocupar-se mais para produzir localmente e exportar o produto final, que é o chocolate. Isto vai depender também da margem da produção que vier a ser feita pelos nossos Mas produtos. isto é uma das formas de olhar para
o Amador olhar para o período em que ele viveu no século XVI e transferindo isto para o século XXI em que estamos. O século, sim. Agora, eu perguntava a Áurea, portanto, Gué Soares, ainda é preciso muita investigação para desvendar a figura do Amador. Não se sabe se o Amador foi um santomense nato ou se foi um escravo que terá vindo de uma das costas africanas, até quem diga que terá vindo do Brasil, porque é Amador de Vieira. O Amador liderou, portanto, uma revolta, mas acabou por ser traído, ou seja, preso, decapitado, esquartejado na cidade. Podes falar. Bom dia, telespectadores. Bom dia a todos aqui presentes, colegas. Eu acho que o Amador, ele, como dos livros que eu li, faz referência que o Amador era um escravo. Era um escravo de Bernardo Vieira, por isso que o nome dele é Mas Amador o escravo Vieira. terá vindo de onde? Agora, quanto à sua vinda, só há suposições. Não há algo que diz que ele veio de Brasília ou se ele veio de outras paragens. A vida dele, pessoal, nenhum autor relata sobre a vida dele, pessoal. Por esta razão é que há quem acha que ele é um mito, que Pois. ele nunca existiu. Mas diz-se que o Amador instalou-se em Angulares, porque na altura a grande parte dos escravos concentravam-se tanto no sul da ilha de São Tomé, e que ele, portanto, teria justamente aglutinado uma grande parte dos escravos para liderar esta revolta. Então, significa que Áurea Gué Soares defende a tese de que o Amador não existiu. Não, eu defendo que o Amador existiu, mas como se desconhece a sua origem, né? Há quem diz que é mito, mas Mas é porque ainda não se concluiu a investigação. É Sim, preciso porque fazer, aprofundar a investigação para que saber a origem exata do rei Amador. do Amador. Né? Primeiro saber o Amador, né? A figura dele, porque ele quando veio como escravo não era rei, era um simples escravo. Sim, ele era um simples escravo que mobilizou no século XVI uma revolta que iniciou na Trindade, né, em julho, dia 9 de julho, na qual ele matou, né, destruiu vários engenhos de açúcar, que era a produção, era a base da economia de São Tomé e Príncipe. E como ele destruiu engenho, matou brancos, né? Nós falamos colonos. Isto vai fazer com que, durante este tempo da revolta, ele proclamou-se de rei. Ele autoproclamou-se de rei. E aqui que se diz que ele é o rei Amador. Exato. Mas continuo a defender que é preciso aprofundar a investigação para saber muito mais sobre a figura de Amador. Joel de Carvalho Lima. O Amador, de acordo com algumas investigações, foi rei por 20 dias. E tendo exercido em tão pouco tempo, em pleno século XVI, o seu trono, portanto, do rei,
E agora, como é que se pode, portanto, ver essa questão dele ter sido traído, preso, decapitado e esquartejado na cidade? Pronto. A história do Amador, para nós, ela ainda é complicada, porque nós não temos fontes primárias. Mas nós temos alguns documentos que podem nos elucidar com algumas situações destas. Então, vamos tentar entender... Quais são estes documentos? Bom, nós temos provavelmente no site do www.boala.org.pt, onde nós podemos encontrar informação do Amador escrito por Seibert, Gerd Seibert, que praticamente ele diz que existem 2 documentos que nós podemos encontrar a fonte primária que fala sobre o Amador. Mas ele defende a tese que o Amador não existiu. Sim, mas o documento existe também. Aí agora há essa controvérsia que complica tudo. Mas segundo aquele documento, diz que, portanto, um está no arquivo do Vaticano e o outro está na Biblioteca de Ajuda em Lisboa. Agora, é só, quem sabe, nós um dia organizamos, que nesse caso, se conseguir chegar à fonte, tudo torna mais claro. Mas com base na resposta do seu jornalista, o Amador, como escravo, liderou a revolta. Mas havia 2 grupos. O grupo do escravo que o Amador liderava e também o grupo do escravo do governador. E quem liderava? Pronto. Quem liderava o grupo do escravo do Amador é o general Domingos. Isso é com base naquele documento. Do governador? Sim. Nesse caso, o escravo do governador, nesse caso, o general Domingos. Só que no embate na região de São João, o general Domingos negou em atacar, nesse caso, o grupo de escravos do Amador. E o general Domingos passou a ser capitão do exército, do grupo do escravo em que o Amador dirigia. E ambos, nesse caso, neste embate, no dia 28, em que o Amador, nesse caso, perde a batalha, nesse caso, a revolta, ele e o Domingos, nesse caso, passam a ser vítima e o governador pede a cabeça dos 2. É neste âmbito que o Domingos vai trair o Amador. Entrega, para levar a sua cabeça, ele entrega o Amador ao governador. É aí que termina o então, reinado. Portanto, o tal Domingos era um traidor no grupo. Um traidor. Um infiltrado. Um infiltrado e traidor. Então significa que este espírito não aglutinador, o espírito não muito sério, ainda nos persegue em pleno século XXI. Persegue. Isto anda sempre conosco, está andando. Se nós pudermos analisar hoje a situação, tanto faz política ou social, de Santo Tomé na altura, praticamente nós não aprendemos muita coisa desde o século XVI. Está a caminhar ainda. Está caminhando conosco em várias situações. Nós vivemos essa questão de perseguição, essa questão de queixa. Está acompanhando. Agora, como sair deste cenário? É sermos um amador. Nós, cada um de nós, sermos um amador. Lutar. Esta luta nossa agora não é luta da revolta. É uma luta de deixar os hábitos péssimos. É uma luta de união. Porque o amador nos deixou um legado de coragem. Mesmo sendo escravo, ele enfrentou a força colonial. Infelizmente, ele foi traído. Sim, e também porque era suposto que ele não aguentasse por muito tempo
porque as forças coloniais tinham armas de fogo e o rei Amador não dispunha de muitas armas de fogo. Portanto, então aí, na altura, eles ficavam em desvantagem perante as forças coloniais. Não é? Mas aqui, portanto, há um aspecto que também tem-se vindo a refletir, é o facto do tal general, que mais tarde apelidou-se de capitão, não é? Dele, portanto, não se sabe exatamente se ele e Amador eram amigos ou não, porque pertenciam às forças diferentes, antagonistas, digamos assim. Sim, mas acredito eu que eram amigos, tornaram-se amigos. Porque se o general... Não como terá diz sido uma sim. estratégia do governador Ah, em infiltrar o tal Domingos, o tal Domingos. para que ele obtivesse informações e passasse ao governador o que acabou por confirmar com a detenção e a morte do rei Amador. Até que pode ser porque o documento já não narra nada sobre a morte do Domingos. Se ele também foi decapitado ou não, o documento já não refere nada Não sobre isso. acredito que ele tenha sido morto. É. Portanto, tendo cumprido a sua missão de estar lá como um infiltrado e passar as informações ao governador, acredito que ele com a patente que tinha, ou acabou por regressar à origem, ou seja, de onde ele veio como, não sei também se veio como escravo ou não, o tal Domingos, É como escravo. exatamente, poderia ter sido devolvido à origem. A origem, pode ser. Portanto, agora, não se sabe qual é a nacionalidade de Domingos também. Também não Aí sabe. está. É por isso mesmo que Se nós era estamos com brasileiro, dificuldade. se era... Mas todos tinham nome em português, parte-se princípio que eram brasileiros. Porque, na altura, em pleno século XVI, não havia ainda a contratação da mão de obra cabo-verdiana para São Tomé e Príncipe. Porque podia-se dizer, portanto, que ele poderia ter sido um cabo-verdiano, ou angolano, ou moçambicano. Não, mas na altura, bom, contratação, quer dizer, porque na altura não havia questão de contratação. Nesse caso, o contrato feito em termos de pagar alguma coisa, era mesmo só questão de escravatura. Não, Eu não mas, sei mas se... lá está, portanto, a questão da escravatura. Também, os cabo-verdianos vieram, não recebiam nada na altura, os primeiros que chegaram. E mesmo na Angola, né, eram recolhidos nas matas e punham-se numa embarcação, vinham para Santo Tomé. E não sabiam para onde a coisa exatamente. Porque Angola teve duas fases. Uma fase do escravo mesmo, Sim. outra fase agora dos contratados. Pois. Portanto, e quem diz, poderá ter sido daqui da costa africana, dos dois Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Não é? Poderia ter sido, sei lá, de outras paragens mais, não muito distantes, próximas. Acredito que tinham nomes em português, nessa altura, Sim, sim. poderiam ser escravos provenientes do Brasil. Ou, a não ser que eram nomes recebidos aqui em São Tomé quando vieram, sim, a colonização, nesse Acabou caso. por atribuir-lhes esse nome, Domingos, Sim, pode ser também. Amador Vieira. Vindo o nome do Vieira. dono. do dono. Do dono. Agora, Domingos também é um nome assim tipo vulgar. Domingos. Agora, era preciso saber, o Amador comunicava-se em quê? Em que língua? Em português? Em língua a nossa? Em São Tomé? Em Angané? Isso é para ser mesmo... Pois, porque isto deu-se apenas em São Tomé
E agora, como é que foi a questão da Ilha do Príncipe? Essa movimentação que se viveu em São Tomé, como é que se viveu na Ilha do Príncipe? Vocês, como elementos eu tenho- que estão ligados à história, não sei se já terão pesquisado isto, porque só se fala do que aconteceu em São Tomé e no Príncipe. Bom, estamos então. Sim, sim. Antes de dar continuidade à pergunta colocada por Sr. Massimino, na questão de nome, podíamos ver que o Amador realmente não foi nativo, como nós dizemos, um nativo. Há algumas teses que defendem que ele poderia ter sido um escravo, sim, escravo, angular, por ser filhos dos angulares. E o nome Amador Vieira foi proveniente do seu dono, que era Bernardo Vieira. Por isso ele tornou, porque naquela altura os escravos, porque escravo, quem é escravo? Escravo é como se fosse uma propriedade de alguém. Sim. Então, aquilo que o seu dono quis atribuir, ele recebia. Por isso que o nome originário aquele nosso herói, Amador, podia não ter sido um Amador Vieira. O Amador Vieira tornou-se após a atribuição do seu dono, Bernardo Vieira. Então, seguindo o raciocínio dele ter sido brasileiro, português, ou português da não acredito que costa seja. africana. Não, português não. Costa africana. A hipótese recai-se mais de um africano mesmo, e ser mesmo negro. Ser mesmo negro, tendo em conta que naquela altura muitos negros eram enviados para o Brasil, para o trabalho, continuidade do trabalho de cana-de-açúcar. Mas o Amador, tal como se pretende refletir o Amador, era mestiçado. Esta informação de ele Pois. ser mestiço, eu ainda não vi em Pois. nenhum dos documentos. Pois, Por isso normalmente, quando se apresenta o Amador, quer dizer, mas lá está. É uma figura mítica, de facto. Sim. Também lembro que na altura, de acordo também com algumas, viam alguns escravos, foram e viam também da Libéria. Libéria, sim. E os liberianos, Portanto, agora, não se sabe se o Amador terá vindo da Libéria. como também de outras colônias Do Benin. de Benin, aqui na Costa da Mina, essa região toda. Pois, portanto, Cabo então... Verde não é. Não, na altura, portanto, Não. não. Mas é uma matéria para vocês, enquanto personalidades ligadas à história, de fazer a investigação. Se, no contexto ligado à Ilha do Príncipe, nós podíamos ver o seguinte, que a Ilha do Príncipe e a Ilha de São Tomé eram separadas no que toca à autonomia. Administração. Assim, ainda não eram unificadas. Ainda não eram, só vieram a ser unificadas muito tempo depois. Como um Mas arquipélago, nessa altura, assim. em pleno século XVI, quando se deu esta revolta, a Ilha do Príncipe estava sob que protetorado? Portugal, Pois é, Portugal. Portugal. Pois, aí está. Portugal. Quer dizer, poderia não haver essa unificação tal como entendemos hoje, no atual contexto, a nossa divisão político-administrativa, mas o representante do regime colonial, na altura que lá estava, tinha ligações também com o de São Tomé. Mas era outro capitão do notário.
Claro. Era outra capital e as movimentações Pois, mas era estiveram preciso cá saber em São Tomé. se eles se aperceberam das movimentações em São Tomé, como é que eles se acautelaram na Ilha do Príncipe para que aquilo também não fosse um barril de pólvora lá. Certo. Também é uma matéria para investigar. Pois. Não é? Pois, não é? Realmente. Pois. Era preciso também se havia lá no Príncipe a plantação da cana-de-açúcar. Sim. Não é? Pois, portanto, que culturas é que desenvolveram na altura no Príncipe, em pleno século XVI? Também é uma ilha essencialmente agrícola. Não é? Sim, ainda assim, também agrícola. No Príncipe há cacau, há um bocado de café, mas era preciso. Portanto, ou dedicava-se exclusivamente à pesca, não se sabe ainda. Tráfico de escravo, tráfico negreiro. Pois, exatamente. Pois, tráfico negreiro. E na base... Mas o tráfico negreiro não havia uma embarcação adequada ou onde é que os barcos poderiam atracar. Pelo menos não há vestígios até hoje do local onde temos aí a ponte, na cidade de Santo António. Parece ser o único local. A não ser que os escravos eram tirados ao mar e depois nadavam e apareciam à praia. Não é? Enfim. Realmente isso é uma questão para ser investigada, porque dos livros que nós já averiguamos, não toca mesmo a questão do príncipe quanto a este ponto. Pois. Não toca. Eu acho. É um exercício. Na minha opinião, eu acho que a Ilha do Príncipe, devido à sua dimensão e à sua característica, é por esta razão que não fala muito da Ilha do Príncipe. Fala mais de Santo Tomé porque a plantação da cana-de-açúcar estava em Santo Tomé, na Ilha de Santo Tomé. Pois, mas era preciso saber se a revolta deu-se cá, se isso poderia também afetar a Ilha do Príncipe. Embora naquela altura, admito que na Ilha do Príncipe habitava pouca gente. Sim. Também pode ser uma questão aqui da demografia. Quantas pessoas existiam na Ilha do Príncipe no século XVI? Não é? Isto é porque Santo Tomé é que abarcava a maior parte da população. Exatamente, mas era preciso saber, ter uma referência quantas pessoas. Estavam lá 20, 50 pessoas. Isso nós não temos referência. Pois, Quantidade nós não temos, mas é claro que a revolta do Amador agitou mesmo até, podemos dizer, a costa atlântica. Isso fez com que os colonos abandonassem Santo Tomé, dirigissem para o Brasil. A par dessas revoltas todas que o país já passou, começamos com dos Lobatos, depois vem do Yongato, do Angular, que também é uma revolta que falta muita investigação do Angular. Depois agora associa do Amador, cria um clima hostil, nesse caso, que faz com que muitos colonos abandonam a nossa ilha e vão para o Brasil. Por isso que o impacto foi grande. E também em Santo Tomé neste período, vivia um clima de conflito entre o colono e o bispo, né? O Papa. Havia um clima assim de não muita amizade. E isto faz com que eles não tenham essa vontade de continuar na ilha de Santo Tomé. Porque não há instabilidade política. Não, mas isso também porque o próprio, o ciclo da cana-de-açúcar estava em queda. Sim, devido à revolta do rei Amador que já estava em destruiu queda. vários A exportação engenhos. diminuiu, tendo em conta que os engenhos foram destruídos, já não havia engenhos suficientes para a produção da cana, portanto, de açúcar, etc, etc. Daí que, portanto,
foi aqui, acredito que nesta altura, que apareceu, portanto, o ciclo de cacau. Não, ainda. Pois, Desse período vem o comércio de escravo em Santo Tomé. continua com o Vive-se comércio de escravo e outras coisas, mas depois deu-se. Sim, depois é que vem ciclo o de café, depois vem o cacau. Exatamente. Pronto, porque já nessa altura notava-se a queda de algumas produções, não é? Por vários fatores, como citou aqui a questão do mau entendimento na altura entre o governador e o representante da Igreja Católica em São Tomé, portanto, e Príncipe, enfim, essas coisas todas. Mas pronto, recordando o rei Amador, agora a pergunta é que como, já fizemos isso, mas tem que se acentuar bem, vivificar esta figura de Amador na atual geração. Dizia, portanto, o Joel que temos que ser como Amador. Sim. Temos que ser, cada um de nós, temos que ser um amador. Um amador. Só que é um amador não escravo. Um amador liberto. É um amador com o poder, entre aspas, de criar projetos. Bom, no domínio político, um amador congregador. Um amador que traz união. Porque o amador criou também união. Para que ele pudesse iniciar a revolta, ele tinha que unir, dialogar, chegar ao grupo. Mas não será que ele queria chegar aos seus intentos próprios de uma maneira pessoal? Mesmo pessoal, ele tinha que ter apoio. Dizer é mesmo isso. Tinha que ter apoio. Admitindo a hipótese que Amador concretizasse os seus objetivos, o que ele faria dos seus padres? Bom, essa é uma hipótese, não é isso? Admitindo a hipótese que o tal Domingos não o traísse e que os dois fizessem uma dupla para vencer a batalha, como é que seria o futuro relacionamento entre ele e o tal Domingos? Bom, como o Domingos também é escravo como ele, escravo, acredito eu que eles iam em busca da liberdade. Eu acho que iria haver uma união mesmo de amizade entre eles. Mas a liberdade, então como é que iam gerir a ilha? Ia ser um caso, eu acredito que iria Ia haver trazer... conflitos. Bem, também muitas pessoas entendem que a revolta de Amador tem a ver com a independência. Não. O Amador, quando fez esta revolta, nem pensava na independência de São Tomé e Príncipe. Não passava-lhe pela cabeça. Sim. Ele apenas queria libertar os escravos. Sim. Por isso, convém se afastar a tese de que a revolta do Amador tinha a ver com a independência. Não. Não tem nada a ver. Pois. Nada a ver, Não tem porque nada a a ver com revolta foi em 1595. A independência... Não, Sim, mas sim. mesmo também numa altura, eles podiam ter informações que queriam, portanto, conquistar a independência. Não se põe em causa isto. Não, mas não é que a revolta do Amador tenha tido uma ligação com a independência. Não, eles poderiam pensar também na independência. Quantos países tornaram-se independentes em 1500 e tal? Sim, A revolta do rei Amador tem a ver com a liberdade. mas é isso que estamos a Porque dizer, pois. Os antigos escravos foram libertos. E ele pensava que ele também poderia ser liberto, juntamente com esses primeiros escravos. E isso não aconteceu. Isso faz com que ele mobilize outros companheiros, de forma a eles lutarem, para ganharem também a sua carta da Mas alforria. aí está. A questão que se levanta, o Amador, se concretizasse o seu objetivo,
como é que ele, o grupo dele, se ia conciliar com aqueles que representavam o regime colonial? Como é que seria essa conciliação? Eu acho que Amador iria matar todos. Aí está. Iria matar todos e fazia... E eles assumiam os destinos da ilha. Sim, Sim, ele próprio disse. Seria uma forma, aí é que poderia nascer a tese da independência. sim. Sim, porque o Amador destino é matar todos os brancos e o descendente deles. Também os mestiços também. Claro. Por isso que se ele concretizasse o objetivo, Agora pergunta-se, será que o Amador tinha alguma ligação com o exterior? Estamos a ver a questão na altura da comunicação. Naquela altura não havia essa comunicação como hoje. Mas agora, que objetivos é que o Amador tinha em eliminar todos aqueles brancos e mestiços? A questão que se coloca é como é que ele ia gerir a ilha. Ele queria gerir mesmo. E Mas como é tá- que ele ia gerir? Eu acho que ele iria conseguir em partes, porque ele sabia ler, Tudo bem, sabia ler, escrever. escrever. Também, Então, ele pois. poderia basear nos dados dos colonos, né? Se ele tivesse alguém também que o apoiasse, ele tentava gerir a sua maneira, cultivando, na base da agricultura. Daí a tese da independência. Ele teria que... Pois, claro. Sim. Pois. não é? Eu, admitindo a hipótese da circunstância que conduziu à revolta, eu defendo que na altura não passava da mente do Amador Não, ele não queria independência. de Não ser passava. de independência. A Exato. única coisa que passava na mente daqueles indivíduos era mesmo um sentimento de revolta devido às injustiças sociais. Mas o que nós estamos a dizer é que se ele concretizasse os seus objetivos, Objetivos, e certo. ele acabou por dizer a ideia era eliminar fisicamente todos os brancos, e os mestiços, lá está. Ele seria O rei. absoluto, Absoluto. não é? Mas- E então, como é que ia gerir a ilha? A questão agora é como conduzir Exatamente, o país, os destinos da a ilha. ilha Ainda não tinha o estatuto de país. do país. Era a ilha, sim. Isso, não, é uma hipótese que nós podemos levantar que seria uma coisa ainda um pouco abstrata. Abstrata porque nós não estamos numa fase em que ainda não se falava do processo de emancipação ou da independência. Claro. Porque essa questão da independência, nós sabemos que vem após o iluminismo, após a revolução americana e a revolução francesa, e começa-se com os direitos humanos, começa a falar do processo de Exato. autodeterminação. Exato. E nós estamos a falar do século XVI. E não passava em momento algum. Então, o Amador, creio eu, que a vontade dele nunca passou pela independência. Embora que, se ele realmente conseguisse ocupar o poder que na altura estava assente da colonização portuguesa, ia ser um processo muito difícil, porque, como o Sumassino acabou dizendo, ele não tinha nenhuma ligação com o exterior. Embora que ele vivia na casa, ele é naquela altura um escravo doméstico, tinha essa capacidade de poder saber, admitimos que sabia ler, não temos todas essas informações, ele realmente, eu podia admitir que ele sabia ler, era um literato, sabia ler, mas para poder ter essa comunicação a nível externa, para poder conseguir mobilizar fundos para poder dar continuidade ao processo que era naquela altura a indústria açucareira em São Tomé, eu admito que talvez ainda nunca passava na mente do Amador. Ainda não passava. A vontade dele era libertar os ditos escravos dos tratamentos violentos que os mesmos eram recebidos. Sim. Falou-se aqui que o Amador terá traços de angular, não é? Portanto, o Joel referiu-se a isso, não é? Pois, Sim, sim.
muitas pessoas levantam a questão, que vestígios de Amador poderão ainda existir mais de 400, envolvidos mais de 400 anos em Angolar? Vestígios? Bem, vamos recorrer, se estivermos a fazer o trabalho realmente de investigação, creio que em alguma parte, supostamente, se nós recorremos aos arquivos que conhecemos ali em Vaticano, arquivo histórico do Vaticano, como também aquele que está em Portugal, podemos ter mais informações sobre o Amador Vieira. E tendo essas informações, poderíamos realmente saber se ainda existe a sua descendência no referido local. Porque admite-se, aqui outros dizem até, o Amador Vieira. Será que existem pessoas que são descendentes do rei Amador? Na hipótese do Vieira, nós temos muitos indivíduos com o apelido Vieira em São Tomé. Mas não podemos afirmar categoricamente aqui que aqueles indivíduos de apelido Vieira são os descendentes do Amador Vieira. Não podemos dizer que não temos provas. Mas também, nós também não podemos continuar a estar tão atrasados, não conseguimos um dia ter informações exatas sobre a figura do rei Amador, porque eu continuo dizendo aqui ou qualquer outro lugar que o rei Amador não pode continuar a ser visto como uma figura lendária. Nós não podemos continuar a ver o rei Amador como uma figura criada pelo Estado de São Tomé para comemorar uma data festiva. Nós temos pessoas qualificadas que possam recorrer a grandes lugares, nesse caso, pontos de referência para o estudo de investigação, para poder colher mais informações acerca do Amador. Fala-se, eu já ouvi várias vezes na mídia social, a figura lendária. Não pode, mas nós, na qualidade de estudante de história, daqui a mais uns tempos, tornaremos historiadores. Então, temos que apresentar provas que realmente este indivíduo não pode continuar sendo visto. Mas vocês não estão a fazer nenhuma investigação? Bem, só assim, nós estamos fazendo investigação, sim. Se nós tivéssemos meio suficiente, muitas perguntas que nós já tivéssemos dado respostas concretas e apresentando justificativos. Iria ao Vaticano? Iríamos ao Vaticano. Então é possível. É só admitir a hipótese de poder acreditar que somos capazes. Que somos capazes. Áurea Gué? Sim, como o meu colega disse, nós precisamos mesmo de investigar mais. Digo isso porque no nosso arquivo histórico vamos encontrar alguns documentos, mas não estão assim em condições para investigação. Está a precisar de... Mas que é isso de não estar em condições? Que não se está... pode... Quer dizer, ao manusearmos, temos que manusear com muita delicadeza, para não extraviar a única fonte que temos. Lá existe. Sim, que lá existem. E também as fontes não tem algo assim que nós... As fontes primárias não existem, são poucas. Mas baseamos das fontes secundárias, aquelas que foram escritas por outros autores. E assim nós ficamos de mãos atadas se realmente... Mas quando fala em fontes primárias, como obter essas fontes primárias? Eu acho que as fontes primárias nós podemos encontrar nas grandes bibliotecas e arquivos, não em São Tomé. Mas elas também foram escritas por outras pessoas. Só que estas fontes, muitas das vezes, não estão em língua portuguesa. Ela considerar-se primária é porque ela ainda não foi reproduzida. Porque eu posso pegar um livro escrito por o senhor Marcinho Carlos, o senhor escreveu essa obra, é uma fonte primária. A partir do momento que eu vou fazer a investigação dela,
baseado também na outro escrito feito por meu colega, essa fonte já não é uma fonte primária. Era preciso saber se o tal bispo que estava em São Tomé, o representante da Igreja Católica, Sim. que tinha uma pouca relação com... Não, pouca não. Uma relação não saudável, digamos assim, Os portugueses. com o regime colonial, na altura, né? Se ele teria feito também, escrito alguma coisa. Acredito que antes de morrer teria escrito alguma coisa. Pois. Ele teria deixado alguma coisa escrita que se pode basear e saber o que é que esteve na origem do relacionamento não saudável entre o bispo na altura e, portanto, Governador. e o governador. Ok. Aquela relação, se o senhor faz referência, vemos só, parece que a história de São Tomé e Príncipe Repete-se. A questão era sobre a disputa de poder. Houve quedas sucessivas de governadores aqui em São Tomé. Devido porque, a partir do momento que São Tomé e Príncipe unificam-se como um arquipélago, foi nomeado um governador, o último o capitão donatário, e ele também veio tornar-se o primeiro governador do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Então, acumulou-se nele, porque ele foi privilegiado de muitos poderes, competências, vinda da coroa portuguesa. Então, e logo concentrou-se nele todos os poderes, e o bispo, o Senado da Câmara, entre outras instituições políticas que existiam em São Tomé, quase que não tinha os direitos, porque eles estavam à sombra daquela pessoa. Aí é que vem essa situação conflituosa entre poder. Entre poder. Não é só porque o bispo do então, mas sim os sucessivos bispos, como também as sucessivas câmaras, os representantes da Câmara, o Senado, também sempre houve isso. É por isso que, no decorrer do tempo, houve sempre queda sucessiva dos governadores em São Tomé. Uma coisa que vem a repetir na década onde nós estamos. Em pleno século XX. Em termos do século XXI, como nós vimos, né? Coisa de uns 10, 15 anos atrás, houve quedas sucessivas de governantes, como quem fica 3 meses, quem fica 1 ano, isso veio repetir em São Tomé. Exato. É uma situação, de facto, lá está, por isso é que nós dissemos que muitas coisas ainda nos perseguem, que não conseguimos, tanto desvincular, portanto, dessas coisas. Não é? Mas lá está, com o tempo, sendo que o Joel de Carvalho Lima está consciente de que ainda podemos ultrapassar este cenário. Sim. Nós podemos, porque eu sempre comparo o século XVI e o século atual que nós estamos. É por isso, no livro do Luís Fraga, ele diz que há um título que se diz São Tomé e Príncipe, Ilhas de Fortuna e de Sofrimento. É o título do livro do Luís Fraga. Pegando nesse título, a gente vê que realmente isto era um facto real. Aconteceu. Mas é preciso nós hoje trocarmos isso, deixar de ser São Tomé e Príncipe, Ilhas de Fortuna e Sofrimento, passar a ser São Tomé e Príncipe, Ilha de Fortuna e de Trabalho. Aí a gente consegue inverter. Vamos pegar São Tomé e Príncipe no século XVI. Havia um período de expansão, né, em que o nosso país era ponto estratégico do comércio que era feito nas feitorias.
Santo Tomé, nesse caso, era o local que nós poderíamos consertar ou reparar as embarcações. Era um ponto focal. Lá para meados do século XVI, quando a cana-do-açúcar fica no momento alto, Santo Tomé torna-se um ponto estratégico ainda de armazenamento dos escravos que vai para o Brasil. No pleno século XXI, Santo Tomé também devia ser um ponto estratégico de alguma coisa. Por isso, eu acredito que nós podemos ultrapassar. Assim, eu acho que gerindo bem os nossos recursos terrestres, marinhos e aéreos, podemos ser. Porquê? Nós estamos situados numa zona geoestratégica, no, portanto, coração do mundo, né, no centro, e de facto se tivéssemos um bom aeroporto internacional, que se preze ser internacional, daqui tiraríamos grandes dividendos. Se nós tivéssemos um porto acostável, não é? Já há muito que se fala de porto de águas profundas, tiraríamos outros dividendos. Se apostaríamos numa agricultura mais desenvolvida, que não fosse essa agricultura familiar, não é? Que nós temos, portanto, estaríamos, veja só de que forma, e que apostaríamos, eu falei da economia azul, portanto, não é só o mar, mas fundamentalmente o nosso mar, que nós somos 160 vezes superior à nossa superfície terrestre. Daí que temos, ao longo desses anos da nossa independência, não temos sabido tirar os verdadeiros, portanto, resultados da nossa extensão marítima. Pronto, mas são projetos que existem, esperemos que um dia se concretizem. Bem, antes de terminarmos, vamos falar, portanto, daquilo que está previsto para comemorar o Dia do Rei Amador. Sei que está prevista uma atividade na Praça da Cultura, não é? Talvez o diretor do Arquivo Histórico podia avançar algumas das atividades que estão previstas. Sim, nós, após o ato central, nesse caso sobre a homenagem ao Amador, vamos preparar, eu refiro a toda a Direção-Geral da Cultura, envolve o arquivo, envolve Casa da Cultura, Biblioteca, Museu Nacional, vamos preparar uma festa de cana e os seus derivados. Isso nunca aconteceu, mas nós vamos fazer isso dessa vez. É a tal inspiração do Amador, estamos a criar, né, uma dinâmica nova, né? A festa de cana e os seus derivados, e também vai haver feira gastronômica. Portanto, são dois elementos que vamos associar a esta homenagem, a esse ato central que vamos do Rei Gastronómica, em que haverá, portanto, lá iguarias nacionais, né? Digamos assim. Não entendi. Iguarias nacionais, não é? Sim. O que é que vai haver? Pratos típicos nacionais. Sim. No que respeita à festa de cana, vai haver canas, para as pessoas poderem ir. Canas, nesse caso. Vai haver também ponche, bolo de cana, gelado de cana, mel de cana, sumo de cana. E cachaça também. Cachaça só vai ser para apresentar na exposição. Nós não vamos levar cachaça assim para poder gerir. Não, é só para a exposição. Tanto cachaça como também 3 anos. 3 anos, segundo os senhores lá do Canavial, fomos até Canavial, disseram que 3 anos nesse caso, a primeira camada que eles tiram quando fazem... Da Caxaramba. Exatamente, de Caxaramba. Portanto, pronto. Está aberto, as pessoas podem ir, nesse caso, com dinheiro, claro, para comprar, apreciar. Bem, isto vai acontecer já na quinta-feira. Sim. Já amanhã. E a que horas? Bom, o ato central, nesse caso, começa às 9, mas é sempre um pouco mais cedo, né? E após o fim do ato central, inicia já esta atividade que irá até 18 horas.
Até 18 horas. Até 18 horas. Mas, É uma para além das 18, a Praça da Cultura não estará movimentada? Bom, a festa toda, a atividade vai até 18 horas. Depois, para além, pronto, até que pode continuar, como não, mas a nossa atividade vai até 18 horas. Haverá animação de alguma banda, assim, por exemplo? Sim, sim. Durante o ato central haverá isso não estou mais, haverá banda sim, mas depois, no que respeita à atividade, haverá músicas gravadas, creio. Música gravada. Então, olha, chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer aqui ao Joel de Carvalho Lima, que é também diretor do Arquivo Histórico, a professora Áurea Gué Soares, ao professor Tomé Monteverde. Falámos hoje de Rei Amador. Como sabem, esta quinta-feira assinala-se 428 anos da morte deste herói nacional. Vai haver atividades já esta quinta-feira na Praça da Cultura, festa da cana, feiras gastronómica, pode degustar vários sabores de cana, né? Cana, Não é? Mel de cana, aguardente de cana, ponche, 3 anos de produto de cana, portanto é aquilo que Sim, falava, 3 né? anos, sim, 3 anos. Depois suco de cana, bolo de cana, gelado de cana e etc. Então quero agradecer aqui aos telespectadores que nos acompanharam ao longo deste programa e, não quer demais, também desejar um feliz ano novo. Obrigado.